E o exórdio de hoje, nós estamos vendo o livro Palavras de Vida Eterna, ditado por Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, e hoje a proposta é o capítulo 26, intitulado como Liberdade em Jesus. Antes disso, vamos falar da frase da nossa agenda espiritual para o dia de hoje, dia 12 de novembro. Então, a frase de hoje, 12 de novembro, é extraída do livro de Emmanuel, livro que nós fazíamos o exórdio passado, Caminho, Verdade e Vida, capítulo 174, onde Emmanuel nos diz para hoje: o Altíssimo deixa aos homens a crença de que o pão terrestre é conquista deles, para que se aperfeiçoe convenientemente no dom de servir. Então, visto isso, nós convidamos Adriana para poder fazer a leitura do exórdio de hoje. Boa noite a todos. Está na página 69, capítulo 27, Liberdade em Jesus. Traz a seguinte epígrafe: para a liberdade, Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Paulo, está em Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Disse o apóstolo Paulo, com indiscutível acerto, que, para a liberdade, Cristo nos libertou. E não são poucos aqueles que, na opinião terrestre, definem o Senhor como sendo um revolucionário comum. Não raro, pintam-no a feição de petroleiro vulgar, ferindo instituições e derrubando princípios. Entretanto, ninguém no mundo foi mais fiel cultor do respeito e da ordem. Através de todas as circunstâncias, vemo-lo interessado, acima de tudo, na lealdade a Deus e no serviço dos homens. Não exige berço dourado para ingressar no mundo. Aceita de bom grado a infância humilde e laboriosa. Abraça os companheiros de ministério, quais se mostram sem deles reclamar certidão de heroísmo e de santidade. Nunca se volta contra a autoridade estabelecida. Trabalha na extinção da crueldade e da hipocrisia, do simonismo e da delinquência, mas em momento algum persegue ou golpeia os homens que lhes sofrem o aviltante domínio. Vai ao encontro dos enfermos e dos aflitos para ofertar-lhes o coração. Serve indistintamente. Sofre a incompreensão alheia, procurando compreender para ajudar com mais segurança. Não espera recompensa, nem mesmo aquela que surge em forma de simpatia e entendimento nos círculos afetivos. Padece a ingratidão de beneficiados e seguidores, sem qualquer ideia de revide. Recebe a condenação indébita e submete-se aos tormentos da cruz, sem recorrer à justiça. E ninguém se fez mais livre que ele, livre para continuar servindo e amando, através dos séculos renascentes. Ensinou-nos, assim, não a liberdade que explode de nossas paixões indomesticadas, mas a que verte sublime no cativeiro consciente as nossas obrigações diante do Pai excelso. Nas obras do eu, a liberdade do faço o que quero, nas sombras do eu, a liberdade do faço o que quero, frequentemente cria a desordem e favorece a loucura. Na luz do Cristo, a liberdade do devo servir gera o progresso e a sublimação. Assimilemos do Mestre o senso da disciplina. Se quisermos ser livres, aprendamos a obedecer. Apenas através do dever retamente cumprido, permaneceremos firmes, sem nos dobrarmos diante da escravidão a que muitas vezes somos constrangidos pela inconsequência de nossos próprios desejos. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Adriana, pela leitura do exórdio. Tão harmonizados que estamos pelo exórdio ditado por Emmanuel, lido pela Adriana.
nós convidamos a Liana para poder proferir a prece de início. Vamos abrir os nossos corações em mais um encontro nesta quarta-feira, em que nossos irmãos espirituais nos acompanham e nos intuem, com a certeza da presença também do nosso Mestre Jesus, todos autorizados pelo nosso Pai Celestial. Que neste momento possamos, através dos nossos estudos, ter acesso aos ensinamentos do Mestre Jesus, as suas lições de bondade e de caridade, lições de amor, e que esse amor seja um amor universal, o amor que deve existir em todos os seres humanos, pertencentes a uma só família e um único Pai. Desta forma, possamos extrair de cada palavra, de cada exemplo, de cada situação aqui colocada, o caminho reto para encontrarmos a nossa evolução espiritual, a nossa transformação íntima, e que assim possamos ajudar uns aos outros, construirmos o nosso caminho para Deus e contribuirmos também para a evolução do nosso planeta. Que a paz esteja entre nós e que a vontade de aprender se faça sempre presente, para que através do conhecimento da verdade do Cristo possamos nos libertar. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Liana, pela prece de início. Então, harmonizados, podemos dar início ao nosso livro Missionários da Luz, a nossa continuidade desse estudo maravilhoso, que agora se inicia no capítulo 16, chamado Incorporação. Então, estamos vendo a peregrinação de aprendizado de André Luiz, junto aos irmãos encarnados na Terra, sendo orientado pelo benfeitor Alexandre e por vários amigos do plano espiritual que trabalham auxiliando os irmãos encarnados aqui na Terra. Então, nós vimos o caso típico e muito bem conhecido da encarnação de Segismundo, o caso bem sucedido da encarnação de Segismundo. Depois, nós verificamos um caso mal sucedido da tentativa de reencarnação de Volpini, né? E agora nós vamos adentrar esse capítulo 16, chamado de Incorporação. Então, vamos iniciar a leitura deste capítulo. Então, o capítulo Incorporação, ele já começa dizendo: prosseguindo em meus estudos sobre os fenômenos mediúnicos de variada expressão, sempre que meus serviços habituais mo permitiam, regressava à crosta, aprendendo e cooperando no grupo em que Alexandre funcionava na qualidade de orientador. Então, ele começa dizendo: prosseguindo em meus estudos sobre os fenômenos mediúnicos de variada expressão. Então, ele se adentrava no estudo dos fenômenos mediúnicos. Então, os fenômenos mediúnicos era tão novo para ele que exigia dele dedicação e estudo, né? Então, com relação a isso, vamos tentar rever um pouquinho, entender mais um pouquinho o que seriam os fenômenos mediúnicos, né? Então, a fenomenologia é algo que acontece extra à normalidade do nosso dia a dia. Então, o fenômeno é isso, é aquilo que é extra à normalidade do nosso dia a dia. E mediúnicos é aqueles acontecimentos fora de nossa anormalidade que não são explicados pelo mundo material, cuja explicação vem do mundo espiritual. E para
determinado acontecimento, é necessário a presença de um irmão encarnado que seja portador de mensagens, ou de fatos, ou de acontecimentos do mundo espiritual para nós encarnados. Então, a fenomenologia mediúnica é isso. Se nós pegarmos o Pentateuco espírita, né? Então, o que é o Pentateuco espírita? O Pentateuco espírita são aos moldes do Pentateuco hebraico, né? Então, vamos lembrar o que é o Pentateuco hebraico. São os 5 livros que constituem a Bíblia Sagrada do Antigo Testamento, né? Isso que é o Pentateuco hebraico. Então, são 5 livros do Antigo Testamento. Então, se nós pegarmos o Antigo Testamento, nós começamos a observar que ele começa através do livro da Gênesis, né? A origem da Terra, segundo a explicação do homem àquela época. Depois passa por Êxodo, né? Onde o povo hebreu sai da sua escravidão que ele estava submetido. Depois tem Deuteronômio, os Números, né? Então, constitui aí os 5 livros do Antigo Testamento. E em 1857, quando Kardec ele começa, então, a empregar os conhecimentos dele para explicar os acontecimentos que fugiam à normalidade do mundo material, ou seja, a fenomenologia mediúnica que acontecia naquela época na França. Então, ele lança 5 livros básicos, chamado agora de Pentateuco Espírita. Então, o Pentateuco Espírita é formado, como nós sabemos pelo primeiro livro, o Livro dos Espíritos, lançado em 1857, depois pelo grande tumulto causado aos médios para o lançamento desse Livro dos Espíritos. Kardec se viu necessário 4 anos após, em 1861, lançar o Livro dos Médios. Depois, 3 anos à frente, em 1864, Kardec vai e lança o livro que era a base da doutrina espírita, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, muitos falam que a base da doutrina espírita é o Livro dos Espíritos, e eu não concordo, né? Em uma escala de 5 números, né? O terceiro fica no meio. 2 à frente, 2 atrás, e o terceiro fica no meio. Não por isso, não meramente ao acaso, segundo o próprio Kardec dizia que o acaso não existe, o Evangelho segundo o Espiritismo fica no meio. Depois do Evangelho e Espiritismo, ainda vieram mais 2 livros ainda, né? A Gênesis. Mas o que não interessa a gente agora é comentar um pouquinho sobre o Livro dos Médios. Sobre o Livro dos Médios. Então, no Livro dos Médios, Kardec, ele comenta sobre a fenomenologia mediúnica. Ele vai comentar lá no capítulo 14, que chama Os Médios, fala sobre as diversas formas com que nós, encarnados, podemos transmitir as mensagens do mundo espiritual para o mundo corpóreo. Então, ele fala dos médios audientes, dos médios videntes, designa os vários tipos de médios. Mas, antes de nós falarmos sobre o Livro dos Médios, eu queria adentrar que a fenomenologia mediúnica ela já chamava a atenção dos homens e era utilizada a mediunidade há muito tempo antes do Cristo. Então, se nós pegarmos um livro ditado por Emmanuel, né, o livro chamado Religião dos Espíritos. Então, esse livro, Religião dos Espíritos, o capítulo 57, é ditado por Emmanuel e chama Fenômeno Mediúnico.
como André Luiz está falando que ele prosseguia nos estudos sobre os fenômenos mediúnicos, Emmanuel escreveu um capítulo exatamente sobre o fenômeno mediúnico, para nos proporcionar um melhor entendimento disso. Então, nesse capítulo, Emmanuel fala para nós o seguinte, que o fenômeno mediúnico é de todos os tempos. Todos os tempos, desde a antiguidade dos primórdios até os tempos atuais. E ele continua dizendo que ocioso seria mostrar, num estudo simples, o papel que lhe cabe na gênese de todos os caminhos religiosos. Ou seja, seria gastar energia à toa, porque isso já é evidenciado em todos os caminhos religiosos, ou seja, em todos os segmentos doutrinários, é observado a presença de fenômenos mediúnicos acontecendo. Todos os segmentos que tentam religar, ou seja, elevar o homem mais próximo a Deus, né? O conceito de religião é isso. E aí Emmanuel continua nos dizendo que importa notar, porém, que os povos primitivos, sentindo a influência dos desencarnados a lhes pesar no orçamento psíquico, ou seja, os povos primitivos já sentia na sua psique, né, na sua esfera psíquica, a influência do mundo espiritual. Então ele nos diz Emmanuel, então, porém, que os povos primitivos promovem medidas com que supõem garantir-lhes segurança e tranquilidade no meio da morte. Então, como os povos primitivos, né, e isso é relatado, né, nos hieróglifos, nas escritas antigas, que os povos primitivos eles sentiam a influência do mundo espiritual e então eles desenvolviam medidas para manter eles a tranquilidade no mundo no porvir, após a morte. Então, continua Emmanuel nos dizendo que, equivalendo esses povos primitivos a esses médios sensíveis, eles equivaliam aos médios modernos. Então, havia quem que se relacionava aos médios que nós conhecemos hoje na antiguidade? Emmanuel nos fala, havia os sacerdotes em Tebas, havia os magos na Babilônia, havia os oráculos em Atena, havia os profetas que nós conhecemos no Antigo Testamento e os arúspices em Roma. Então, são vários segmentos mediúnicos que se intitulavam por nomes diferentes na Antiguidade. Emmanuel está nos dizendo. E hoje nós conseguimos, através de estudo, né, verificar exatamente isso, né? Então, a presença de sacerdotes em Tebas, né? No Egito, então, Tebas era aquela cidade do Egito Antigo, né? Então, em Tebas, era realizado, os sacerdotes, eles responsáveis por rituais religiosos em honra aos deuses egípcios, né? Eram os sacerdotes em Tebas que administravam os templos. Eles faziam a administração dos templos, dos locais dos oráculos, interpretavam o quê? Eram os sacerdotes que interpretavam a vontade divina. Então, eles faziam para isso o quê? Faziam cerimônias, adotavam símbolos sagrados. Né? Por quê? Como eram médios, como eles tinham sensibilidade em conectar-se com a espiritualidade, achavam, por assim dizer, que eles eram ligados diretamente a Deus. Então, através dessa ligação ao mundo espiritual, eles eram os portadores das informações que eles acreditavam dos deuses, que na verdade eram espíritos, né? Nós conhecemos, existem espíritos de vários graus e vários adiantamentos. Então, esses médios, eles se conectavam com essas espiritualidades e chamavam cada espiritualidade, cada grupo de Deus diferente. Por isso, o politeísmo, né? Mas também haviam os magos na Babilônia, que era a Mesopotâmia antiga, né? Então, a figura dos magos na Mesopotâmia era aquelas figuras que estudavam, usavam a ciência para estudar os astros, os magos mesopotâmicos, e eles praticavam
por isso a astrologia e a magia. Então, o que é isso? A astrologia era o uso da ciência na interpretação do céu. E aquilo que eles escapavam à ciência, ao entendimento deles, eles chamavam de magia. Então, com isso, eles interpretavam presságios, eles usavam desse conhecimento e dessa inter-relação, dessa fácil inter-relação com o mundo espírito para aconselhar os reis, né? Então, eram os magos da Mesopotâmia. Em Atenas, tinha os oráculos, a figura chamada oráculos, né? Que era uma parte também da Grécia Antiga. Então, os oráculos, o que eles faziam, né? Eles eram acreditados por ser intermediário entre Deus e o homem. Então, você tem a figura divina, você tem a figura humana, e o oráculo era acreditado que ele era intermediário entre a figura humana e a figura divina devido a essa conexão com o mundo do além. Então, era chamado de oráculo. E o oráculo, né, eles respondiam às perguntas por meio de mensagens, que eram mensagens enigmáticas, que diziam ser inspirados por divindades, como, por exemplo, o oráculo do Portal de Delfos, o famoso Portal de Delfos, onde o Portal de Delfos era o portal dedicado ao deus Apolo, né? É o deus da mitologia grega, que era o deus do sol, né? O deus Apolo. E no Portal de Delfos, para nós lembrarmos, é que vem escrita aquela célebre frase, né? Homem, conhece-te a ti mesmo. Né? E Sócrates completou essa frase dizendo que o homem conhece-te a ti mesmo, está escrito lá no Portal de Delfos, então essa frase não é socrática, é do Portal de Delfos, mas Sócrates completava falando o seguinte: o homem conhece-te a ti mesmo e conhecerá com isso todo o universo e seus deuses. Por quê? Porque o que procuras fora, na verdade, está dentro de você mesmo, né? Então, Sócrates, ele pegava essa frase e transformava essa frase em algo mais inteligível para o homem daquela época. E, além dos oráculos de Atenas, tinha os profetas em Jerusalém, que eram os profetas da Antiguidade, do Antigo Testamento. Então, os vários profetas, né, eles anunciavam mensagens atribuídas a Deus, que nós sabemos que é a espiritualidade, que eles tinham conexão aos diversos graus de espiritualidade, que nós sabemos, né? Então, por isso que vinha aquelas mensagens dos profetas, que eles interpretavam como divino, mas que nós sabemos que não era divina, e sim espiritual. Então, além disso, existia os chamados auríspices. O que eram os auríspices? Auríspices eram as figuras mediúnicas em Roma, do Império Romano. Então, eles interpretavam as vontades que eles acreditavam que eram dos deuses, mas nós sabemos que era da espiritualidade. Eles utilizavam a observação de vísceras de animais sacrificados e também alguns sinais naturais, como, por exemplo, eles observavam o sentido do voo das aves, né? Orientando as decisões públicas e militares. Então, veja que cada local da antiguidade tinha as suas relações com os fenômenos mediúnicos através dos médiuns. Né? Então, por isso que André Luiz ele começa esse capítulo falando: prosseguindo os meus estudos sobre os fenômenos mediúnicos, né, que tinha muito a que se estudar. Pergunto se nessa introdução alguém quer fazer algum comentário. Não? Então tá. Então vamos continuar. Então, minha frequência, continua André Luiz falando, porém, em virtude das obrigações por mim assumidas, então, quem quiser fazer algum comentário, só abrir o som, tá? Pode falar. Virtudes por mim assumidas em nossa colônia espiritual, não podia ser assídua, razão porque procurava aproveitar as mínimas oportunidades a fim de enriquecer as minhas experiências. Então, André Luiz nos mostrando, né,
os vários afazeres que ele tinha no mundo espiritual, e naquele momentinho que ele tinha de folga, o que ele fazia? Ele aproveitava para enriquecer suas experiências através do estudo. Conselho para a gente, né? Conselho para a gente. Que nós, muitas das vezes, reclamamos que não temos tempo, não tenho tempo, né? Quanto mais a gente tem tempo, menos a gente utiliza o tempo livre. Né? Quando a gente tem pouco tempo, a gente ainda continua utilizando aquele pouco tempo para fazer coisas benéficas para nós. Então, conselho de André Luiz, para nós utilizarmos o nosso tempo para o nosso engrandecimento pessoal através do estudo, através da pesquisa, através da leitura, né, da procura de novos conhecimentos. E eu quero aqui até abrir um espaçozinho para a gente comentar da facilidade que nós temos hoje em pesquisar qualquer coisa, né? Pesquisar qualquer coisa. Vai desde a internet, ao acesso em vários bancos bibliográficos, até utilizando a inteligência artificial. Se nós compararmos aí há 10 anos atrás, a gente não tinha essa facilidade tamanho. Então, é aproveitar o tempo para poder... eu falo com o pessoal que trabalha comigo, hoje nós não podemos permanecer em dúvida de determinado assunto. Poxa, Marta, o pessoal pergunta, a gente não pode ter dúvida? Não, tem que ter. Tem que ter dúvida, porque quanto mais você estuda, mais você tem dúvida. Se você não tem dúvida de alguma coisa, é porque você não entende nada. Quando você começa a estudar, você começa a ter milhões de dúvidas. Mas por que a gente não pode permanecer na dúvida? Porque qualquer dúvida que você tem, você pega o seu celular, eu estava comentando com o Guto, né? Na palma da mão ali no celular tem a inteligência artificial. Você pergunta para a inteligência artificial sobre aquela dúvida, ele te traz umas informações e você confirma essas informações, porque é bom confirmar, porque a inteligência artificial ela tem um bang, um tumulto, que eles falam por excesso de informação, mas o fato é que você pergunta, você tem uma visão e depois você confirma em outras fontes. Então, qualquer dúvida você tem que pegar e tem que sanar e tem que tirar e não permanecer em dúvida. Então, é isso que o André Luiz está falando. Né? Imagina se o André Luiz tivesse, né, isso na palma da mão dele, né, nessa época. Então, vamos lá, continuando. Em uma das reuniões a que compareci, um dos cooperadores de nossa esfera aproximou-se do compassivo instrutor e pediu humilde. Então, lá na colônia espiritual, André Luiz estava, chega um trabalhador para Alexandre e pergunta, e comenta com Alexandre, nossos companheiros encarnados, em solicitações sucessivas, insistem pela vinda do irmão Dionísio Fernandes, atualmente recolhido, como sabeis, em uma organização de socorro. Então, esse irmão Dionísio Fernandes, ele havia desencarnado, estava sendo recolhido, foi recolhido em uma colônia de socorro, uma organização de socorro, e os encarnados estavam solicitando a presença desse irmão que desencarnara, para tirar algumas dúvidas. E isso frequentemente, né, estava acontecendo, essas solicitações. Então, esse irmão dessa colônia espiritual chega para Alexandre para verificar se Alexandre permite com que eles peguem o irmão Dionísio e leve para a crosta para prestar algumas informações. Aí continua ele falando, essa entidade. Alegam que a família se encontra inconsolável, que haveria conveniência, os encarnados, acho, que haveria conveniência na visita dele e que seria interessante ouvir um antigo companheiro de lutas doutrinárias. Então, era um companheiro da doutrina espírita e desencarnou, e o irmão do mundo espiritual está pedindo permissão para Alexandre para que pudesse levar esse irmão que desencarnara para prestar algumas informações.
Enquanto Alexandre ouviu em silêncio, o simpático colaborador prosseguiu depois de ligeira pausa. Estimaríamos receber a devida autorização para trazê-lo. Poderia incorporar-se na organização mediúnica de nossa irmã Otávia e fazer-se ouvir, de algum modo, diante dos amigos e familiares. Então, como ele era da doutrina espírita, os familiares frequentavam a doutrina espírita, tinha uma irmã mediúnica, média, tinha uma irmã média, a irmã Otávia, e eles acreditavam que a irmã Otávia estava em condições de receber o companheiro desencarnado, o nosso irmão Dionísio Fernandes. Então, dizia ele, poderia incorporar-se na organização mediúnica. Olha, então nós estamos vendo os fenômenos mediúnicos. Vimos que os fenômenos mediúnicos, eles acontecem em várias partes da antiguidade, aconteceram em várias partes da antiguidade, acontecem atualmente e vão acontecer no futuro. Eles acontecem, conforme o livro de Emmanuel, em todos os momentos da humanidade. Então, eles estão dizendo aqui que vão utilizar a irmã médium para incorporação. Então, a utilização dessa irmã médium para incorporação, ela é prevista no livro dos médiuns. Aí eu vou falar sobre o livro dos médiuns que eu comentei lá do Pentateuco Espírita, né? Então, o livro dos médiuns seria o segundo livro do Pentateuco, o capítulo 14, os médiuns. Então, o item 166 desse capítulo 14, Kardec ele vai falar, ele designa os médiuns que transmitem verbalmente as mensagens dos espíritos de médiuns falantes. Então, ele fala que esses médiuns que incorporam, que transmitem a mensagem, são médiuns falantes. Então, se nós pegarmos o capítulo 14 do Livro dos Médiuns, o item 166, o subitem 3 chama médiuns audientes. E aí Kardec nos explica, então, o que é essa fenomenologia da audiência mediúnica. Então, a audiência mediúnica é uma fenomenologia. Médiuns audientes são aqueles irmãos encarnados que possuem sensibilidade em poder ouvir a voz do mundo espiritual. Então, no item 165 do capítulo 14, Kardec nos diz que os médiuns audientes ouvem a voz dos espíritos. É como dissemos, diz Kardec, lá quando explicamos a fala por pneumatofonia. Então, o que é fala por pneumatofonia? É a utilização do aparelho fonador do médium, do encarnado, para que o espírito, contraindo esse aparelho fonador, ele produza suas palavras. Mas no item 166, o subitem 4 chama médios falantes. Então, além dos médios audientes, tem os médios falantes. Então, os médios falantes, Kardec diz que os médios audientes que apenas transmitem o que ouvem, os médios audientes, eles apenas transmitem o que ouvem, não são, a bem dizer, médios falantes, né? Porque o médio audiente só escuta e fala com a sua própria voz. Agora, diz Kardec que os médios falantes, na maioria das vezes, nada ouvem. Neles, nos médios falantes, o espírito atua sobre os órgãos da palavra. Isso é a fenomenologia da incorporação que está dizendo aqui. O irmão poderia incorporar-se na organização mediúnica. Por exemplo, o médio falante. Então, Kardec fala que o espírito atua sobre os órgãos da palavra, como atua sobre a mão dos médios escreventes.
Querendo comunicar-se, o espírito se serve do órgão que se lhe depara mais flexível no médium, né? Então, a incorporação mediúnica é isso, é o espírito utilizar dos órgãos do irmão médium encarnado para que o próprio espírito exerça as contrações musculares necessárias para produzir aquelas palavras que ele quer expressar. Assim como no médio escrevente, o espírito incorpora, utiliza-se o músculo da região das mãos e, por contração, por vontade do espírito, ele faz a coordenação da escrita. Por isso que o médio escrevente, ele digita, ele escreve com a letra do desencarnado, porque quem escreve é o médium que está incorporado, é o espírito que está incorporado através do médium. Pergunto se alguém tem alguma dúvida nesse assunto, algum comentário a dizer. É, pois é, na verdade, assim, eles falam, o próprio Chico fala, né? O telefone toca, não é daqui para lá, é de lá para cá, né? Então, nós somos nós que decidimos que o espírito vai incorporar e vai se manifestar. Quem decide é a espiritualidade. Se a gente vai ver aqui, que decide é a espiritualidade, que vai verificar se o médium tem condição de receber o espírito, né? Se quem está lá tem condição de escutar o que a espiritualidade tem para dizer, né? E também a literatura nos mostra que nós devemos diferenciar o que é comunicação mediúnica, o que é comunicação anímica, né? Que é a comunicação anímica. É aquela comunicação que o que se propõe a médium acha que está recebendo, mas que, na verdade, é ele que está organizando, né? Que é ele que está organizando. Então, é mais ou menos por aí. Eu consegui ser claro, Guto? Alguém quer complementar com alguma coisa? Ou tem alguma outra dúvida? Tem alguma outra informação para colocar? Não? Então, vamos lá, hein? Deixem serem portadores do mundo espiritual. A espiritualidade está aí falando por vocês para poder colaborar com o estudo. Então, não sintam tímidos, vamos participar. Então, vamos continuar, então. O mentor pensou, alguns momentos, e redarguiu. Não tenho qualquer objeção pessoal. Então, o Alexandre, ele escuta o irmão que está trazendo o pedido dos encarnados, escuta, a chamada escuta ativa, né? Aquela escuta que você olha e presta atenção na pessoa que está falando, com o intuito de ajudar. Então, Alexandre pensou durante alguns momentos e redarguiu. Não tenho qualquer objeção pessoal em fazer da providência que você sugere, meu caro Euclides. Então, a entidade que está pedindo chama-se Euclides.
Entretanto, embora se constitua o nosso grupo de cooperadores encarnados, de excelentes amigos, então ele está vendo lá os médiuns que estão encarnados, são excelentes amigos da espiritualidade. Alexandre diz, não os vejo convenientemente preparados para o integral aproveitamento da experiência. Viu, Guto? Então, eles estão lá reunidos, vão ficar na sala mediúnica, Alexandre está falando. Eu concordo, mas eu não vejo que lá, aqueles irmãos lá, eles estão convenientemente preparados para poder fazer esse intercâmbio conosco. Né? Aí ele está completa, Alexandre completa. Sobra em quase todos eles na investigação e no raciocínio, o que lhes falta em sentimento e compreensão. Né? Então, isso é para nós, né, essas informações. Então, muitas das vezes, nós encaramos a doutrina espírita com o ar apenas de questionador, de investigação, de raciocínio, mas esquecemos do fundamental, que é o sentimento. O fundamental, que é a questão do amar ao próximo, do fazer o bem, né? Isso é a questão do sentimento. Então, por isso que Alexandre ele fala nesse momento que sobra em quase todos a investigação e o raciocínio. Ou seja, são muito bons em investigar o caso, em raciocinar, utilizar a razão, né? Mas lhes falta o sentimento, ou seja, a parte do coração, em acolher, em abraçar, em compreender, né? Muitas das vezes a gente se entrega ao raciocínio dos atos de alguém comete conosco, mas nós esquecemos de, muitas das vezes, não só usar a razão, mas usar o coração, o sentimento, né? E aí, tem um livro chamado Escultores da Alma. Esse livro, Escultores da Alma, é ditado por espíritos diversos. Mas o capítulo 6 chama Página do Coração e é ditado pelo espírito que se intitula como Espírito Nina. Então, esse Espírito Nina, ela aparece em alguns livros de psicografia de Chico Xavier, como esse, que é Escultores da Alma, ela também aparece no livro Jesus no Lar. E esse Espírito Nina é um espírito benfeitor que nas obras mediúnicas que ele dita, aí aparece como uma instrutora espiritual e ela é voltada para a educação moral e a ternura evangélica. O que é educação moral e ternura evangélica? É o sentimento. Por isso que ela escreve esse capítulo chamado Página do Coração, porque ela transmite ensinamentos simples e sensíveis. E esses sentimentos, ensinamentos que ela transmite, é fundamentado no amor, na caridade e na pureza interior. Então, esse Espírito Nina, nesse capítulo 6, Página do Coração, do livro Escultores da Alma, ela diz o seguinte: que a inteligência no mundo é a semente da vida imperecível. Ou seja, a inteligência é a semente da vida imperecível, da vida que continua. Porque nós sabemos que o advento da inteligência, da possibilidade da inteligência, foi que possibilitou o espírito encarnar pela primeira vez. Então, sim, a inteligência do mundo é a semente da vida imperecível, lançada ao bendito solo da vida física. Então, o que é a vida imperecível? É o espírito encarnante. Então, a inteligência no mundo é a semente da vida que é imperecível, ou seja, a semente do espírito que vai encarnar. Imperecível é aquilo que não acaba. Lançada no bendito solo da vida física. No coração, porém, reside o germe da sabedoria divina. Então, a sabedoria divina, ela está no coração. Ela está no sentimento.
Diz o Espírito Nina, conserva o sentimento por fonte cristalina de amor, falando para a gente conservar o nosso sentimento como fonte pura de amor. Ela nos aconselha mais, não te importe quem seja o irmão cansado e oprimido, que o desespero humilhou. Reanima e consola sempre os caídos e desprezados. Por saberem amar as flores em silêncio, refazem a beleza da terra quando os nossos irmãos infelizes aniquilam a natureza com os instrumentos da separação. Então, as flores, né, elas, por saberem amar, elas, em silêncio, refazem a beleza da terra, enquanto nós destruímos. Enquanto as legiões romanas dominavam todos os recantos do globo, diz Nina, consagrando o poder da força e o brilho da inteligência, um anjo transformado em homem subiu sozinho um monte, ignorado e triste, carregando uma cruz sobre o coração aberto, e restaurou o mundo inteiro, convertendo-se em luz para todos os séculos. Nos diz Nina, irmãos e companheiros da seara humana, Jesus é o nosso modelo. Com ele, nosso mestre divino, seja o amor a nossa meta, sob a inspiração constante do trabalho e da fraternidade. Então, mostrando para nós, né? Nós tivemos a oportunidade de encarnar pela primeira vez devido ao advento da inteligência, porque a inteligência é a capacidade de fazer escolhas com as opções que nos é dada. Então, foi aí que a gente possibilitou encarnar. Mas para a possibilidade dessa encarnação é a possibilidade de fazer escolhas, mostrando que nós estamos sendo transformados, fazendo escolhas no bem. Por isso que Deus Jesus nos exemplificar o amor, para que a gente possa utilizar essa capacidade de fazer escolhas sempre para o lado do amor. Então, a mediunidade, ou seja, a comunicação espiritual, ela é embasada em Jesus, no ensinamento do Cristo. Quanto mais nós nos adentramos no ensinamento do Cristo, quanto mais nós vivenciamos no ensinamento do Cristo, no trato com o semelhante, no bom trato com o semelhante, mais nós sentimos a possibilidade de um melhor intercâmbio com o mundo espiritual. Porque a espiritualidade vê nessa atitude uma possibilidade de se intercambiar conosco de forma mais efetiva. E para completar essa frase que André Luiz nos traz, né, que falta em nós o sentimento para uma melhor mediunidade, aquela frase que nós sempre dizemos aqui, que Emmanuel escreveu para nós no livro O Consolador, na sua questão 204, onde Emmanuel diz que o sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. Então, não é só a sabedoria, o sentimento é essa asa que falta, né? Então, pois não, quem quer fazer o comentário? Alguém levantou a mão? Ninguém levantou a mão, não? Não? Todo mundo quietinho, ninguém vai falar nada hoje? Então, vamos lá, vamos continuar. A espiritualidade vai ficar puxando a orelha de vocês à noite, quando vocês forem dormir, hein? Vamos continuar. Então, continua aqui. Então está comentando aqui Alexandre, colocam a pesquisa muito acima do entendimento, que é o entendimento com o coração, né? E como você sabe, continua Alexandre, as organizações mediúnicas não são filtros mecânicos. Além disso, Dionísio conta com reduzido tempo em nossa esfera, ele está lá na colônia de socorro. Ainda não pôde nem mesmo retirar-se do asilo que o acolheu em nosso plano. Adicionemos a esses fatores a intranquilidade da família, né?
Então, quem está pedindo a presença é a família que está intranquila. E a intranquilidade não condiz com o ambiente necessário para um bom trabalho mediúnico. Então, adicionemos esses fatores à intranquilidade da família, pouco observadores da fé viva. A diferença de vibrações da nossa esfera a que nosso amigo procura adaptar-se presentemente aprofunda a emoção dele com essa reaproximação, talvez prematura, à instabilidade natural do aparelho mediúnico e possivelmente concordaremos com a inoportunidade de semelhante medida. Então, tem tudo para dar errado, né? Tudo para dar errado. O irmão desencarnou há pouco tempo, está numa colônia de socorro. O ambiente lá é colocado um sentimento de intranquilidade pela família que está emitindo. O médico, como o próprio Alexandre falou, naturalmente, ele possui uma instabilidade do aparelho mediúnico, né? Ele não tem a estabilidade ainda necessária. Aí Euclides, quem trouxe essa questão, esse pedido, Euclides, o interlocutor, advogando o pedido veementemente do círculo, não se desencorajou. Então, apesar de Alexandre estar dando todas essas informações, Euclides está com o coração tocado, né? Então, ele continua. Reconheço... Oi? Só um minutinho. Pois não? Então, quando eu li, eu penso assim, que Alexandre, ele atende só para dar uma lição, porque ele explicou, ele coloca todos os argumentos que não é possível com o ambiente, primeiro que Dionísio está numa colônia, na organização de socorro, pouco tempo que desencarnou, ele fala tudo, mostra tudo, e a pessoa ainda continua insistindo. Aí na hora que ele vai, diz, tudo bem, eu vou concordar, eu mesmo vou levar, eu digo assim, vocês vão ver na prática o que eu estou tentando explicar na teoria. E isso é uma lição para a gente, né? Porque quer dizer, tudo no livro é lição para a gente, né? Tudo. Mas quantas e quantas vezes a gente insiste em algo que uma pessoa que tem mais experiência diz, não está certo, não vai dar certo, não vai dar bom. E a pessoa fica insistindo, aí você diz, não, então tá bom, então vamos. Né? Então, porque Alexandre, quando ele concede esse pedido, eu disse, caramba, como é que ele coloca tudo isso e concede? Aí tem um objetivo, né? Para você aprender realmente na prática. Ensinando, né? Para a gente ouvir a voz da experiência, né? E nós, além de... O Isolde falou da hierarquia, não foi? Pois é. Da hierarquia. É isso, né? Os mais experientes, isso, né? Exatamente. Então, quando você ultrapassa a hierarquia natural das coisas, né? A natureza, a lei divina, né? É a lei da natureza, né? A própria natureza tem as suas hierarquias mostrando para nós, não tem as hierarquias? Isso, agora que entendi. Se nós pegamos um formigueiro lá, tem as hierarquias do formigueiro. Pegamos uma colmeia, tem hierarquia, tem a abelha rainha, tem os operários, então são as hierarquias, né? Então a natureza ela é hierárquica, então tudo que agride as leis da natureza está agredindo a lei divina, e ele está mostrando isso, né? Então a voz da experiência, da sabedoria, muitas das vezes nós não ouvimos na nossa rebeldia. Aqui não é o caso de rebeldia, aqui é o caso de querer fazer. Então, nesse nosso também querer fazer, né, nessa nossa ansiedade, muitas das vezes a gente ultrapassa essa voz da sabedoria que vem para nós e aquela coisa, né, dos conselhos da mãe da gente, né? A gente é novo, a mãe da gente fala, é por aqui. Não, assim, é por aqui, assim, vai. Isso. Né? Leva o guarda-chuva, né? Não, mas o tempo está limpo, você vai e volta todo molhado, né? É isso aí.
É isso que Alexandre está querendo dizer e está deixando eles fazerem para eles próprios observarem, né? Alguém tem algum comentário a fazer? Com certeza, né? A persistência ela é necessária, né? A Então, persistência, é né? necessária. Aí você falou, né, Mas Guto? aí é a teimosia. Quantas batalhas elas não são vencidas se não fosse a persistência, né? Mas quantas guerras poderiam ter menos número de batalhas se não fosse tomado o caminho correto, né? Se não fosse tomado o caminho correto. Então, a vida da gente é assim. A gente poderia tomar um caminho correto pela voz da experiência e a gente não toma, vai por outro caminho. Vai ter vários tropeços. A gente vai ter que manter a persistência para poder conseguir. Mas se você tivesse ido pela voz da experiência, pelo aconselhamento da experiência, você não tinha essas várias batalhas no meio do caminho. Você iria direto. Às vezes, né, nem é um caso de persistência, é um caso de teimosia. É um caso de teimosia, de orgulho. Não, eu vou chegar lá, eu vou chegar no caminho, eu vou chegar no meu objetivo, mas a custa de quê, né? Esse percalço nesse meio do caminho. A custa de quê? Às vezes é pura teimosia, né? Não, eu vou persistir, mas não no sentido de persistir, de continuar firme no caminho, mas no sentido de teimosia. Eu vou conseguir porque eu quero. Então, é mais uma questão de teimosia e não de persistência, né? Tem os dois lados. Ouvir a voz da experiência mesmo, né? Então, isso que a Alexandre está querendo mostrar para nós. Isso é para a gente, né? Porque quando eu vi isso aqui, eu disse, como assim? Eu disse, tá, para mim, ok, entendi. Pois é, para nós todos. Alguém quer fazer algum comentário a mais? Não? Tá, então vamos continuar, então. Então, deixa eu ver onde que eu estou aqui, que eu parei, né? Tá, então, Euclides, o interlocutor, advogando o pedido veemente, do círculo não se desencorajou e insistiu. Reconheço que a vossa palavra é sempre ponderada e amiga. Concordo em que não alcançaremos o objetivo desejado. Todavia, reitero-vos a solicitação, né? Ele entende tudo. Vê que o momento não é esse, mas reitera a solicitação. Ainda mesmo que o fato não ultrapasse a feição de simples experiência. Ou seja, continua a minha solicitação, mesmo que não dê certo, mas vamos ter experiência. É o que o Guto falou, né? Vamos ter experiência. Vai dar errado, a gente tenta de novo, né? Vai dar errado, a gente tenta de novo. Então, vamos tentar. E continua, é que existem irmãos esforçados aos quais muito devemos aqui no trabalho do bem, diário ao próximo sofredor, e sentiríamos felicidade em demonstrar-lhes o testemunho do nosso reconhecimento e estima sincera, né? Então, está vendo lá na Terra vários irmãos que trabalham, então ele está querendo dar um retorno para eles. Alexandre sorriu com generosidade, estou até vendo o sorriso do Alexandre nessa hora, né? A gente sorriu com generosidade, que lhe era característica, e observou. Só possuo razões para endossar seus pedidos. E já que você insiste na providência para atender aos companheiros que se sentem igualmente credores de sua confiança e estima, pode avisá-los de que Dioniso virá. Eu mesmo cuidarei de trazê-lo pessoalmente.
E como Euclides agradecesse tocado de imensa alegria, Alexandre encerrou a conversação acrescentando: façamos a promessa para a noite de amanhã. É sempre mais fácil dar com alegria que receber com acerto. Eu não entendi isso. Pois é, eu sabia que você ia falar isso, Adriano. Não, eu não subi nem que estava ligada aqui. Na hora gente. que eu li a frase, eu lembrei da Adriana, né? É sempre mais fácil dar com alegria do que receber com acerto. E aí, quem mais não entendeu essa frase? Além de mim e da Adriana. Gente, eu comentei comigo mesmo, eu não vi que saiu aqui, não foi. Era para estar desligado o microfone. Não, eu estava esperando esse comentário. Se você não comentasse, eu ia te perguntar. Né? Alguém quer fazer um comentário sobre essa frase? O Guto está desligado seu microfone. Uhum. Então vamos lá. A frase é o seguinte: ó, é sempre mais fácil dar com alegria. Então isso é fácil de entender, né? Dar com alegria é bem tranquilo, né? Isso é natural. Você dá com alegria. Então é bem mais fácil dar com alegria do que receber com acerto. Por que seria difícil receber acertadamente? O que seria isso? Receber acertadamente. Tá. Então, se ninguém. É, então, receber acertadamente é receber com o coração afável, com o coração amável, né? É receber bem, é receber com humildade, com gratidão, é receber sem orgulho. Ele está me dando isso, né? Poxa, era eu que deveria dar, ou constrangimento. Às vezes a gente recebe e fica constrangido em receber aquilo, né? A gente não entende bem. Então, receber com, com esse acerto, com esse coração puro, é difícil. Não é fácil. Eu também não entendia isso. Também não entendi, pô, será que receber é difícil mesmo? Receber de forma correta é difícil? Então, muitas vezes, o ego, a vaidade e o sentimento de inferioridade impede que a gente aceite a ajuda ou carinho de alguém de uma forma equilibrada. Todas as vezes a gente acha que não merece aquele afeto, não merece aquele carinho. Algumas das vezes a gente acha que a pessoa está dando com más intenções. Não, ele está fazendo isso aqui, mas não é bem assim, não. Ele comete vários desacertos, né? Então, a gente receber com calma pura não é fácil mesmo. Então, eu pensei nisso. E tem dois exemplos muito interessantes sobre Jesus, para que nós possamos entender como é difícil receber acertadamente. Se nós pegarmos a passagem de João, capítulo 13 de João, está lá no capítulo 13, dos versículos 4 a 15. Então, João nos conta que Jesus se cingiu com uma toalha, ou seja, pegou a toalha e colocou na cintura, de forma característica dos empregados, né? Então, Jesus se cinge com uma toalha, ele veste-se como empregado, para lavar os pés de cada um dos discípulos. O que aconteceu com Pedro? Pedro disse: nunca me lavará os pés. Jesus respondeu para Pedro: se eu não te lavar, não terás partes comigo.
Então, não é difícil receber acertadamente? É difícil. Então, Jesus deu com carinho, mas Pedro faltou o entendimento para Pedro. Então, para a gente receber acertadamente, tem que ter entendimento. Que o outro está fazendo bem. É a possibilidade dele de fazer o bem e a gente receber para que esse bem se concretize de forma correta. Então, Jesus sentou. Não, mas aí não, mas Jesus ele lavou os pés, né? Ele não deixou os pés ser lavados para receber. Não. Aí a gente vai lá em Lucas, no capítulo 7, dos versículos 36 e 50, onde Lucas nos relata quando Cristo está lá em Betânia, na casa de Lázaro, dizendo: uma mulher derramou perfume sobre os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. E os fariseus criticaram, mas Jesus acolheu, dizendo: os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque você amou muito. E aí? A mulher lavou os pés do Cristo, que deixou. Enxugou, perfumou os cabelos. E isso era uma coisa assim, né, esdrúxula à época, né? A mulher estar na sala com os homens já não era permitido. Então, lembra que Cristo está lá na sala, e tinha os fariseus lá juntos, e a mulher entra, se ajoelha perto do Cristo, começa a lavar os pés do Cristo, enxugar com os cabelos e jogar perfume. E mais, era o perfume de alabastro lá, né, que ela tinha, que era o perfume mais caro que ela tinha. Pega todas as reservas econômicas dela e comprar desse perfume claro. O que Cristo fez? O Cristo podia, não, querida, não vai lavar meus pés, não precisa disso. Não. Ele deixou com que o bem fosse feito. Ele recebeu o bem acertadamente. Então, nem sempre é fácil receber o bem acertadamente. Né? Então, essa frase era uma frase que a gente precisava parar e discuti-la. Marco, eu lembrei também da passagem que Saulo vai bater na mansão do caminho, na porta da mansão do caminho, e Pedro o recebe acertadamente, né? E Pedro recebe acertadamente. É. Verdade. Deixa eu só fazer um comentário. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo, mano. Hoje eu fiz um elogio. Eu só tenho um irmão, né? Nós somos muito amigos. E hoje eu fiz um elogio pelo WhatsApp. Um elogio a ele, e ele botou um bonequinho com uma lágrima. É. Né? Eu achei isso tão bonito, né? Pois é, né? Uma coisa simples, né? Gerando uma coisa maravilhosa na outra pessoa, né? Ele ficou emocionado, porque eu disse que ele eu admirava muito. Pois é. Verdade, a gente tem que, né, fazer mais elogios, a gente tem que ajudar mais, mas a gente tem que também receber com humildade tudo aquilo de bem que eles tentam fazer para nós, né? Eu tenho um irmão maravilhoso, nossa senhora. Pois é. Alguém quer fazer algum comentário a esse respeito? Não? Então, vamos continuar, então. Continua, então, Euclides. Afastamo-nos. Por que eu interrogasse quanto ao processo fenomênico da incorporação, o benigno instrutor esclareceu de boa vontade. Mediunicamente falando, as medidas são as mesmas adotadas nos casos de psicografia comum, acrescentando-se, porém, que necessitaremos proteger com especial carinho o centro magnético, o centro da linguagem, na zona motora, fazendo refletir
nosso auxílio magnético sobre todos os músculos da fala localizados ao longo da boca, da garganta, da laringe, do tórax e do abdômen, né? Então, é o que nós comentamos no início sobre a fenomenologia mediúnica, né? Sobre os vários tipos de médios. Então, aqui o médio vai ser utilizado como médio falante, né? Então, é aquilo que Kardec nos diz lá no livro dos médios, né? E que ele explica anteriormente sobre o tema pneumatofonia, utilizar os músculos da fala para produzir som, né? Então, vamos lá. Atendendo-me às interpelações, o instrutor relacionou diversas elucidações de ordem moral alusivas ao assunto, comentando as dificuldades. Então, aqui, ó, atendendo-me às interpelações, o instrutor relacionou diversas elucidações de ordem moral. Então, sobre, né, a moralidade, né, o que nos torna uma pessoa melhor, que é importante nas relações mediúnicas, alusivas ao assunto, comentando as dificuldades para difundir nos corações terrenos os valores da consolação legítima, né? Dificuldade de mostrar, de explicar nos corações terrenos como é bom e necessário consolar o próximo, né? Consolar de forma legítima, com bem no coração, em virtude das exigências descabidas da pesquisa intelectual. Então, muitas das vezes, os médios, nós, né, então, nós todos somos médios, então, muitas das vezes, nós nos entregamos a pesquisas intelectuais, mas esquecemos do amar, do consolar, do acolher, do escutar, né? Admirável-lhe a sabedoria profunda e sublime, compreensão das fraquezas humanas, quando atingimos a instituição de socorro, a que Dionísio se recolhera em plena região inferior, não muito distante da crosta terrestre. Então, ele desencarnou, estava numa região inferior, umbralínica, foi recolhido para uma região de socorro e estava lá em tratamento. Entendendo-se como espírito do bem, consagrados aos serviços do amor cristão, em zonas semelhantes, conduziu-me à presença do recém-desencarnado, que se mantinha sob forte excitação. Então, Alexandre chega, conversa com os espíritos do bem, que estão trabalhando naquela região de socorro, que resgatam esses espíritos necessários de tratamento, e conversa com esses espíritos, mostra a importância dele conversar com Dionísio, então chega perto de Dionísio. Só que o Dionísio está sob forte excitação. Por quê? Porque ele ainda está em tratamento. Dionísio, falou-lhe Alexandre bondoso, após a saudação usual. Lembra-se do nosso grupo de estudos espiritualistas? Então, Dionísio participava desse grupo de estudo espiritual. Como não? E com que saudades, suspirou o interlocutor. Nossos amigos do círculo pedem a sua presença, pelo menos por alguns minutos, prosseguiu o mentor gentil. E deliberei conduzi-lo até lá, para que você fale não somente a eles, mas também aos familiares. Que ventura, exclamou Dionísio, quase chorando de contentamento. Ouça, porém, meu amigo, tornou Alexandre sereno e enérgico. É indispensável que você medite sobre o acontecimento. Lembre-se de que você vai utilizar um aparelho neuromuscular que não lhe pertence. Nossa amiga Otávia servirá de intermediária, ou seja, de médium. Né? Médium é aquele que é intermediário entre o mundo espiritual e o mundo encarnado. No entanto, você não deve desconhecer
as dificuldades de um médium para satisfazer as particularidades técnicas de identificação dos comunicantes, diante das exigências de nossos irmãos encarnados. Compreendeu bem? Sim, replicou Dionísio, algo desapontado. Estou agora no mundo da verdade, não devo faltar a ela. Recordo-me que muitas vezes recebi as comunicações do plano invisível, por meio de Otávia, com muitas prevenções, e não raro vacilei, acreditando-a vítima de inúmeras mistificações. Ok, então aqui eu convido a nós pararmos para poder continuar no próximo encontro. E aí, pergunto se alguém quer fazer algum comentário final. Não? Então, pergunto quem pode fazer a prece final. Eu posso fazer. Vamos lá, então. Agradecendo essa noite de estudos tão rica, agradecendo ao nosso mestre, a nossa espiritualidade que nos conduz, que nos ilumina, mostrando sempre os caminhos e essa lição tão rica que vem se sucedendo a tantas outras que já passamos. Agradecendo a todos que aqui compareceram. Oremos a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Obrigada a todos, uma boa noite, uma boa semana. Obrigado pela prece final, Isabel. Obrigado a todos pela presença. Então, até a próxima quarta-feira. Um abraço e boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite, moçada. Boa noite, boa noite. Tchau. Tchau, Marcinho.